Olá, eu sou a Eliane e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o realismo e o naturalismo no Brasil. Esse movimento, o naturalismo especificamente, né, a gente não pode dizer que é um movimento assim independente do realismo, porque ele compreende as características do realismo, que é aquela ideia da visão fotográfica da realidade, uma crítica severa aos erros da sociedade, uma visão bem racionalista, aquela ideia do determinismo do meio. Então, todas essas características, que são características do movimento realista, vão aparecer também nas obras ditas naturalistas, além de três características bem específicas, que são a comparação do homem a um animal, o apego a fatos repugnantes e ao apego a fatores patológicos. Vamos verificar como é que isso se processa direitinho na narrativa? Uma das narrativas mais importantes para a gente perceber essas nuances é exatamente o Cortiço, do Aloysio de Azevedo, que foi o grande representante do realismo e naturalismo no Brasil. Nesta obra, nós veremos a todo tempo o narrador, que é um narrador autoral, em terceira pessoa, fazendo comparações das personagens com animais. Por exemplo, eu tenho ali a situação da pombinha, o próprio nome dela já diz, né? Tem uma cena também que é bem icônica, que mostra a Rita Baiana, que gostava sempre de fazer festas ali na frente da sua casa, dançando ali enquanto as pessoas estavam tocando, né? E o narrador diz que ela serpenteava como uma cobra. Então é bem interessante. Quando o português briga com o firmo, o narrador faz essa comparação, diz que eles grasnavam como marrecos, ou então se atracavam como cães raivosos, alguma coisa assim que a gente vai perceber, tá? E uma grande caracterização que a gente vê dessa obra é que logo no início, o narrador tem aquela ideia de mostrar o próprio Cortiço como uma personagem, tá? Porque ele vai falando assim, que logo de manhã o Cortiço ia abrindo não os seus olhos, mas a sua grande infinidade de portas e janelas, né? Então, essa personificação do Cortiço faz do próprio cenário, tá? Uma personagem também dessa narrativa que foi tão importante aí nessa segunda metade do século XIX. A gente vai ver uma série de questões que giram em torno da construção dessa narrativa. Uma delas é a construção ali, aquela ideia, né, da organização das favelas que a gente vai observar. Tem umas críticas sociais também, de umas convenções, tá? Tipo assim, é porque o rico só pode se casar com o rico, mas se ele tiver se ele ganhar um título de nobreza, então ele vai passar a ter um outro nível na sociedade, então ele vai poder se casar com uma outra pessoa. E isso a gente vai ver tudo ali na construção da figura do João Romão, que era o dono da pedreira, né? Então era dele o cortiço, que ele não gostava que fosse chamado de cortiço e sim de estalagem. E ele tinha ali, né, uma preta, que era a Rita Baiana, era a Bertoleza, que vivia com ele e ela achava que ele nutria ali um determinado sentimento por ela, mas na verdade ele só queria extorquir a coitada, arrancando todo o dinheiro dela, botando ela para trabalhar na venda dele, e ela dava todo o dinheiro dela que ela ganhava para ele, a fim de que ele pudesse comprar para ela a sua carta de alforria, né? Enfim, a narrativa dá umas reviravoltas assim bem interessantes, né? E a gente vai perceber então como essa ideia do populacho, né, das pessoas, do popular, vai começar a entrar na ordem aí das análises da crítica social. E isso é bem interessante a gente perceber, porque a literatura não ficou parada e até hoje a gente percebe que a literatura tem esse papel de apontar os erros da sociedade, de criticar aquilo que poderia acontecer de maneira diferente. E é isso que eu tenho a dizer para vocês sobre o Cortiço. No mais, é preciso ler a narrativa, tem uma série de intrigas bem interessantes e assuntos que são bem, inclusive, atuais para o século XXI. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês apreciem essa leitura, que vocês estejam bem e que fiquem em paz. Um beijo
e até mais. Tchau!